Olá, seguidores do canal 70 vezes 7 Espiritismo. Meu nome é Marcos Rosa e hoje a gente vai falar com você sobre o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre a oração aos doentes. Sem dúvida, uma oração que vem muito a calhar nesse momento pandêmico que estamos vivendo hoje em dia. E a gente inicia, então, todo esse comentário acerca da oração aos doentes pelo Salmo 23. O Salmo 23, ele diz assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia divina me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Uma explicação, então, para o Salmo 23 é que nós temos que ter confiança em Deus. Veja que quando o Salmo 23 foi escrito, e ele foi escrito por Davi, Velho Testamento, Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul, pelo exército do rei Saul. E ele então se depara com o deserto, o exército atrás dele e o deserto à sua frente, com todas as suas dificuldades, clima quente durante o dia, muito frio durante a noite, a ausência de água. E ele olha então e diz: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Olha, Davi está dando uma demonstração máxima de confiança em Deus. E se fosse você, sendo perseguido por bandidos, entra numa via que não tem saída, será que você diria: o Senhor é meu pastor, nada me faltará? Ou você ficaria pedindo as coisas a Deus? É hora da gente ter confiança. Este é o momento de termos confiança. O mundo passa por um momento de adversidade chamado pandemia, Covid-19, mas nós temos que ter confiança porque Deus é o nosso pastor. Ele está ali nos amparando, nos protegendo. Vamos confiar. O capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo é um resumo de tudo que foi dito nos outros 27 capítulos do Evangelho. Você sabia disso? Olha que interessante. Na verdade, as preces, que às vezes as pessoas não dão muito valor, elas são, na verdade, aquela grande compilação das ideias que foram colocadas durante todo o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos perceber isso, caro seguidor, hoje quando estivermos analisando o capítulo 28, item 5. Então ele tem 5 itens? Sim, nós temos o capítulo 28 dividido em 5 itens. O primeiro deles são as orações gerais, né, que tratam-se aí de orações importantes, como a oração dominical. E não é oração dominical de fazer domingo, hein, pessoal? É oração ao Senhor. E ali nós temos o Pai Nosso colocado no Evangelho e explicado frase a frase, imperdível. Talvez a gente até faça um vídeo sobre o Pai Nosso. Comenta aí se você tem interesse, que a gente comente aí o Pai Nosso segundo o Evangelho Espírita. Bom, o segundo item fala sobre as orações a ti mesmo. Orações que você faz e deve fazer para você mesmo. Depois eu tenho as orações pelos outros, no item 3. Item 4, prece por aqueles que não estão mais na Terra, então são para os desencarnados. E o item 5, que é o objeto desse vídeo de hoje, são as preces para os doentes e obsidiados. O que é importante você saber do capítulo 28 é que são modelos de orações e que, segundo Kardec, você não precisa decorar orações para que elas sejam aceitas ou ouvidas no plano espiritual. Não, as orações devem ser feitas do âmago, do fundo do coração. Você dialogando com Deus, você dialogando com Jesus, com a espiritualidade maior, e você deve abrir o seu coração para eles. Sem, viu, pessoal, ficar com muito palavreado difícil, conjugar na segunda pessoa do plural, né, o vós, né, não precisa disso, basta você conversar com Deus.
Ah, mas eu não dou conta de fazer isso, eu preciso de um modelo. Está aí a razão da existência do capítulo 28. Para agraciar as pessoas que não têm essa facilidade de falar com Deus de acordo com as cordas do seu coração. E aí ele vai seguir o modelo. E o modelo também serve para fixar as ideias que foram postas nos outros capítulos. Então, pessoal, é importante você ter isso bem colocado na sua cabeça, né? Que não é uma contradição o que Kardec fala com o que está no Evangelho. E onde Kardec fala que é muito melhor a gente falar e rezar e orar pelo coração, pelo âmago, está na questão 658 do Livro dos Espíritos, que diz assim: a prece é sempre agradável a Deus. Preste atenção agora. Quando ditada pelo coração, pois para ele, Deus, a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é para Deus, né? Preferível a Deus a prece do íntimo, a prece lida. Então ele prefere a prece do íntimo à prece que você lê. Por muito bela que seja a que você lê, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Então, na verdade, o 658 está dizendo o seguinte: faça a prece de coração, evite ficar lendo, só lê se você tem extrema necessidade, se você realmente não tiver essa condição de conversar com Deus. Ele não quer uma conversa bonita sua para com ele, ele quer uma conversa sincera, ok? Então lembre bem disso. Bom, mas vamos falar, né? Vamos trazer aqui a questão 28, item 5 do Evangelho. Diz assim na oração pelos doentes, porque lá no item 5 tem oração pelos doentes, por um doente ou para o médium que vai proceder à cura. Oração pelos doentes. Meu Deus, são impenetráveis os seus desígnios e na tua sabedoria entendeste de afligir, põe o nome da pessoa, pela enfermidade. Fica reconhecido por quem está fazendo a oração que Deus tem infinita sabedoria e que ele sabe a razão pela qual infligiu ao doente a enfermidade. Veja, é a onisciência de Deus. Ninguém também ao orar está indo contra o que Deus prescreveu. O fato é que quando você está orando por um doente, o seu objetivo primordial é pedir pela sua cura. Afinal, é o que todos nós desejamos para um doente, uma pessoa que está aflita numa cama de hospital. E não pensemos doentes apenas aquelas pessoas que já estão na UTI. Pensemos nas pessoas que têm doenças crônicas, pensemos nas pessoas que têm doenças aí de cunho psicológico, muito comum nesse momento de pandemia, onde as pessoas já estão há um ano sem ter uma vida comum, todos usando máscara, todos reclusos em casa. Isso tem causado certos danos ao psicológico das pessoas. Então, a gente sabe que Deus tem um desígnio para tudo isso. A gente sabe que a questão aí do coronavírus veio para transformar esse mundo de expiação em mundo de regeneração. Olha, é desígnio de Deus. O fato de não se ir trabalhar, né, causou o quê? Uma redução da poluição atmosférica. Os rios estão aí menos poluídos, porque o homem está penetrando menos aí na natureza, porque está recluso em casa. Quer dizer, houve benefícios em alguns momentos. Então, o desígnio de Deus está aí. Não é? Agora, e também está na nossa evolução. Já dizia Kardec lá no Livro dos Espíritos que essa evolução, se não fosse pelo amor, seria pela dor. Então houve a necessidade de uma adversidade como essa para a gente poder ter aí uma noção de que precisávamos melhorar. E prossegue a leitura do modelo da oração pelos doentes. Lança, eu te suplico, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e digna-te de pôr-lhes termo. Então, eu estou orando a Deus para que arrefeça, diminua o sofrimento do doente.
e que esse sofrimento chegue ao fim. Este é o nosso objetivo quando estamos orando por algum doente, para que ele sofra menos. Veja que a oração está falando de diminuição do sofrimento, ou fim do sofrimento. Não falou ali da questão da doença propriamente dita, até porque tem doenças que são crônicas. Então, na verdade, eu quero com a oração diminuir o sofrimento daquele que está passando pela patologia. Bom, e aí prossegue. Bons espíritos, ministros do Onipotente, secundai, eu vos peço o meu desejo de aliviá-lo. Veja que se no início da oração eu estou me dirigindo diretamente a Deus, agora eu estou indo aos bons espíritos, né, para que eles secundem o meu pedido a Deus para alívio ao doente. Agora eu já estou pedindo aos bons espíritos. Então, a minha oração, o modelo de oração constante no capítulo 28, item 5, ele abrange aquele diálogo com Deus e também com a espiritualidade. Ou seja, você poderá fazer oração para qualquer um destes. Bom, encaminhai o meu pensamento a fim de que vá derramar um bálsamo salutar em seu corpo e a consolação em sua alma. Veja que as doenças não só são do corpo. Na verdade, muitas das doenças, elas têm início na alma, início lá no campo espiritual. Isso se dá em razão de espíritos obsidiadores, por exemplo, de missões a serem resgatadas, né? Ou até mesmo, né, do pessimismo que a pessoa vai nutrindo, essas questões psicológicas, de cunho espiritual que vão acontecendo no nosso dia a dia, né? Então, de obsessores. Então, o que acontece? Começam as doenças no plano da alma, e aí as doenças vão descendo do campo espiritual e afloram aqui no campo físico. E na oração eu estou pedindo alívio não só para o campo físico, mas também para o campo espiritual. E aí eu cito Sêneca, o filósofo Sêneca, que diz que é parte da cura o desejo de ser curado. Ora, se a gente tem problemas de cunho espiritual que estão refletindo no cunho físico, no campo físico, eu preciso então cuidar do meu campo espiritual. Eu preciso introjectar o desejo de me curar, porque o desejo espiritual de me curar já é meio caminho andado para que o físico se cure também. Então, é importante que você nutra boas vibrações, bons pensamentos, ore a Deus pela sua melhora, tenha fé, tenha esperança de que tudo vai passar, de que tudo é um caminho da aprendizagem, pela dor, não foi pelo amor, mas que, sem dúvida nenhuma, a bonança está vindo aí. Se estamos passando pela tempestade, a bonança já já virá, né? Então, Kardec fala isso, que depois do mal vem o bem. André Luiz fala isso também, né? Então, é crermos, acreditarmos, termos fé, termos esperança. E prossegue a prece. Inspirai-lhe paciência e a submissão à vontade de Deus. Veja, estou pedindo para que o paciente tenha paciência. O paciente ganha esse nome não é à toa, porque ele precisa ter paciência. Não é o tempo que nós humanos queremos. É fato que quando a gente está doente, a gente quer sarar logo, a gente quer a cura imediatamente, mas não é no nosso tempo. É no tempo de Deus, é no tempo da natureza. Cabe a nós contribuirmos com boas vibrações, com pensamentos positivos, de esperança, para que a gente possa contribuir com a alopatia terrestre, né? Para que a gente tenha um bom termo da nossa doença, tenha um alívio da nossa doença. Então, eu costumo dizer que quando a gente entende o tempo da natureza, quando a gente planta alguma coisa, você põe a semente ali na terra, agou, o primeiro dia nada, segundo dia nada, você tem que aguardar germinar. Não é no teu tempo, não é porque você quer, eu quero que germine amanhã, não é. A semente tem seu tempo de germinação, a doença tem seu tempo até que possa ser curada. Cabe a nós aguardarmos a semente sempre para que ela germine. Cabe ao doente que tenha paciência e tenha fé e esperança para que a cura chegue a bom termo. Sejamos
submissos à vontade de Deus. Deus sabe aonde Ele quer te levar com aquela provação da doença que você está sendo acometido. E aí termina a oração. Dai-lhe força, estou pedindo pelo doente, dai-lhe força de suportar suas dores com resignação cristã, a fim de que não perca o fruto desta prova. Olha só, eu estou pedindo força ao doente para que ele passe pelas dores e colha o fruto daquela prova. Se ele foi submetido a essa prova, é porque ele tem que tirar algo de bom disso, algum aprendizado desta doença. Lembre-se que quando a gente está na fila para reencarnar, a gente sabe que vai passar por algumas coisas. A gente esquece, né, quando chega aqui e encarna, mas a gente já estava planejado. Portanto, se você está doente ou conhece alguém que está doente, vamos orar para que esse enfermo possa passar pelas suas agruras de cabeça erguida, de maneira salutar, para que ele possa colher os frutos daquele aprendizado. Porque veja, às vezes só doença para dar um break na sua vida, aquela vida atribulada, aquela vida que não tem lazer, uma vida que não se olha para a família, apenas para si mesmo, para o trabalho, trabalha em 3, 4 lugares, apenas e tão somente para atender o consumismo daqueles produtos descartáveis que você vê na televisão, sente uma imensa vontade de ter e quando compra nem os usa. Mas acaba com a tua saúde, no seu trabalho, né, no estresse do dia a dia. Então talvez a doença venha para dar aquele basta naquele cotidiano maluco que a gente vive, naquele cotidiano cheio de afazeres e que muitas das vezes nos alija dos nossos familiares, das coisas boas da vida, que é, por exemplo, tomar um banho quente, sentindo que está tomando um banho quente. Quanto tempo você não para sob a água quente do chuveiro e pensa naquela gota caindo em você? Quanto tempo você não morde uma maçã para sentir o gosto, o odor da maçã, prestando atenção no que você está fazendo? Na vida louca que vivíamos, comíamos para sobreviver sem degustar. Então, é chegado esse momento de você refletir. Então, veja que essa oração, né, que Kardec coloca no capítulo 28, item 5, ela congrega muitos princípios espíritas que estão ali no decorrer de todo o corpo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, e a gente prossegue com uma oração agora quando você está enfermo, quando você está doente, como é a oração proposta por Kardec. Prece a ser dita pelo doente. Senhor, pois que é toda justiça a enfermidade que te aprouve mandar-me, necessariamente eu merecia, visto que nunca impões sofrimento algum sem causa. Estamos diante da lei de causa e efeito. Aquele sofrimento na forma de doença que o doente está passando, ele mereceu, talvez por questões que ele cometeu em outras vidas, talvez por não prestar atenção na sua vida atual. Então, a lei de causa e efeito é assim, a gente faz algo e de tudo que a gente faz tem uma resposta do universo. Então, está aí compilado nessas duas linhas a lei de causa e efeito. Então, ele diz, eu merecia. Eu sei que estou passando por isso porque eu merecia, ou por conta de outras vidas, ou por algo que eu fiz de muito errado nesta vida. Confio-me para minha cura, a tua infinita misericórdia. Olha, a palavra-chave é confiar. Estou diante aí, por isso que a gente citou o Salmo 23, que diz, que Davi coloca muito bem, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se eu estou doente, confia em Deus. Confia que Ele está com o seu cajado a te proteger. Esta confiança vai emanar boas vibrações, vai melhorar o seu sistema imunológico. Além disso tudo, está na misericórdia divina, que tem o perdão. Deus tem o perdão. Ele pode te dar esse perdão. Peça pelo perdão divino. Talvez também você está doente porque não está dando perdão às outras pessoas. Perdoe para que você tenha paz de espírito e possa melhorar aí das suas agruras, das suas patologias.
E prossegue a oração. Se for do teu agrado restituir-me a saúde, bendito seja o teu santo nome. Se ao contrário me cumpre sofrer mais, bendito seja ele do mesmo modo. Então, o doente quer, em primeira mão, ser curado, mas ele se mostra resignado e faz um pedido alternativo. Olha, eu quero ser curado, Deus, por favor, estou pedindo pela minha cura. Mas, se não for possível, eu mesmo assim continuo com fé em ti. Então a gente cita aí a história da cura do paralítico. Na cidade de Betsadá existia um tanque, onde habitualmente os anjos vinham, punham a mão nesse tanque, que parecia uma piscina, e dava poderes curadores à água. Então ali ao lado desse tanque, ao redor do tanque, ficavam muitas pessoas com problemas de saúde. Dentre elas estava um paralítico. E Jesus está passando por ali e indaga ao paralítico: você quer mesmo ser curado? Por que você não entra na piscina? E aí o paralítico responde: porque não tem ninguém para me colocar lá. E acaba que todos entram na minha frente. Então Jesus olha para o paralítico e diz: levanta-te, pega a tua cama e anda. E assim foi feito. A gente tem que analisar algumas coisas. Jesus, na sua infinitude de sabedoria, Jesus, com a sua energia espiritual sem precedentes, será que ele já não sabia se o paralítico queria ou não ser curado? Sabia, mas ele queria que o paralítico tivesse essa certeza, porque o paralítico tinha 38 anos, e ele estava ali há 38 anos às margens do tanque e não entrava. Por quê? Será que ele não conseguiu ninguém que pudesse colocá-lo no tanque? Será que ele não tinha um parente que podia colocá-lo no tanque? Então Jesus, ele faz essa pergunta de cunho retórico para que o próprio paralítico tivesse a certeza do que ele queria. Porque quando ele responde, a gente vê que o paralítico não tinha certeza. Eu queria, mas não tem ninguém, Então, Jesus, ele faz o paralítico entender o que Sêneca já dizia, que faz parte da cura o desejo de ser curado. Então, está aí a importante visão aqui também da nossa oração. O primeiro passo, o nosso primeiro pedido é ser curado. Só alternativamente, se a gente não conseguir, porque não é desígnio de Deus, a gente vai se resignar, mas vai ajudar a natureza, vai emanar boas vibrações para que todo o ambiente, todo o universo possa conspirar para que você melhore. Não no seu tempo, mas dali para frente. A gente não pode esquecer que a vida não são só esses 80, 90 anos de terrenos. A vida é universal. E essa cura, ela valerá para, talvez não para essa vida de 90 anos, mas para a vida futura, que é infinita, cronologicamente falando. Lembre disso, tá? E prossegue a oração. Submeto-me sem queixas aos teus sábios desígnios, porquanto o que fazes só pode ter por fim o bem das tuas criaturas. Dá, ó meu Deus, que esta enfermidade seja para mim um aviso salutar e me leve a refletir sobre a minha conduta. Aceito-a como uma expiação do passado e como uma prova para a minha fé e a minha submissão à sua santa vontade. Portanto, se não é para eu melhorar, que essa doença seja um exercício de fé, seja um exercício de resignação e de confiança à vontade de Deus. E para finalizar a nossa oração pelos doentes, eu não poderia deixar de trazer para você o Salmo 91. Quem vive protegido pelo grande Deus, guardado pelo Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és a minha proteção, a minha fortaleza. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti, eu confio em Ti. Sim, Ele te salvará das armadilhas e das doenças mortais.
Ele te protegerá debaixo das suas asas e lá estarás em segurança. A sua fidelidade te protegerá como um escudo. Não terás medo da escuridão, nem da violência que acontece durante o dia. Não ficarás assustado com a doença que se espalha nas trevas, nem com a destruição que acontece ao meio-dia. Não ficarás assustado com a doença que se espalha entre as trevas. 1000 podem ser feridos e cair à tua esquerda, 10.000 podem morrer à tua direita, mas nenhum mal te acontecerá. Nenhum mal te acontecerá. Creia nisso. Olharás tranquilamente e verás Deus castigando os pecadores desobedientes. Tudo isso acontecerá porque disseste: o Senhor é a minha proteção, o grande Deus é a minha morada segura. O Senhor é a minha proteção, o grande Deus é a minha morada segura. O mal não te apanhará de surpresa e o teu lar não será atingido pelas desgraças. Repita: o mal não te apanhará pelas surpresas e o seu lar será protegido. Olha que bonito, pessoal. Reflita. O Senhor dará instruções especiais aos seus anjos para te protegerem em qualquer lugar onde fores. Eles te apoiarão com suas mãos para não tropeçares nas pedras do caminho. Enfrentarás sem medo leões e cobras venenosas, matará os leões e pisará nas cobras e nada te acontecerá. Pois assim diz o Senhor sobre ti: Ele te entregou a mim de todo o coração, por isso eu o salvarei. Ele me conhece pessoalmente, por isso eu o colocarei no lugar alto e seguro. Ele me pedirá ajuda e eu responderei. Quando estiver em dificuldades, eu estarei ao seu lado. Resolverei seus problemas e lhe darei uma posição de honra. Quando estiverdes em dificuldades, eu estarei ao seu lado. E termina o salmo: darei a ele uma vida longa e feliz e a minha salvação. E com esse belo salmo, a gente finaliza o vídeo de hoje. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Até o próximo vídeo, pessoal!